Fala galerinha, mais um tutorial aí da Help Info Consultoria Informática. Eu vou passar para vocês hoje aí, galera, como é que a gente instala o Light Squid, que é o gerador de relatórios de acesso do Proxy Squid, né? Isso aí vai ser feito em cima de um pfSense. Eu já tenho uma máquina aqui instalada com internet e com acesso a ela na interface web, tá? Então isso aí vocês precisam primeiramente configurar, fazer a configuração inicial, de forma que você já tenha um acesso na interface web. Daí para lá é fácil, tá? Na verdade a outra parte também não é difícil, mas existem vários vídeos aí no YouTube mostrando como é que faz essa configuração inicial. Não tem muito mistério não, tá, gente? Vamos lá, eu vou acessar o pfSense primeiro. Lembrando que ele já tem internet, já está atualizado, já fiz a atualização dele aqui, né? Então está na última versão. O que a gente vai fazer primeiro? Instalar o proxy, né? A gente não tem um proxy instalado aqui. Para que ele faça esses registros dos acessos, a gente precisa passar aí pelo proxy. Ele vai gerar um log de acesso desse proxy, e aí a gente instala depois outro pacote, o Light Squid, para que ele leia esses arquivos que está sendo gerado pelo proxy e configure isso numa interface web para vocês, tá? Então vamos lá, vamos instalar primeiro o pacote Squid. Aqui eu tenho pacotes instalados, nada praticamente, né? Está zerado o pfSense, e pacotes disponíveis lá pelo repositório do pfSense, ok? Vou procurar aqui o Squid, automaticamente já vai me dar aqui uns 3 pacotes com essa string aqui, né? Que é o Light Squid e o Squid. Vamos instalar primeiro o Squid. A instalação dele é rapidinha. Eu vou dar um pause no vídeo aqui, apesar de ser rápida, né? Vou dar um pause rapidinho. Pronto, gente, já instalou. Ele aparece dessa forma aqui, ó. É só esperar aquela telinha, ele vai rodar um pouquinho ali, dependendo da sua internet, do computador. Tem que aparecer essa barrinha verde. Se aparecer uma barrinha vermelha, dizendo que ele não foi instalado por qualquer motivo, vocês voltem lá e tentem a instalação de novo, que às vezes é uma queda de internet, aí ele vai fazer um rollback lá da instalação que ele tentou fazer e não conseguiu, e aí ele faz uma nova instalação e normalmente passa, tá? Então vamos lá, a gente tem agora aqui, ó, a partir desse momento, em Service, Squid Proxy Server, que foi o pacote Squid que a gente instalou, ok? Vamos clicar ali. E aí a gente tem várias guias de configuração aqui, né? A gente precisa fazer algumas configurações básicas, que é as redes que a gente vai aceitar passar pelo proxy, ou negar. No nosso caso a gente vai aceitar. A configuração de cache local, disco e memória, e se vai ser transparente ou não transparente. Basicamente é isso aí, tá? A gente não vai mexer em outras opções do proxy, existem várias aí, a gente não vai trabalhar em cima disso não, tá? É mais para a gente ter um relatório de acesso do que está sendo feito na sua rede, na sua empresa. E depois existem aí vários tutoriais ensinando como é que faz bloqueios, né? Eu não vou abordar nada disso aqui, tá? Vamos lá, ACL. Eu já tenho aqui a rede do próprio proxy, que é o meu proxy, ele está configurado como 50, só para vocês verem aqui, ó, LAN. Ele está como 192.50.1, ok? Então eu vou determinar para o proxy, o squid, né, que essa rede 50.0/24, ou seja, todos os IPs dessa rede, que são 253 IPs, né, um é broadcast e o outro é o IP da rede. Eles vão ser permitidos, né, nessa rede aqui, no proxy, perdão. Então eu salvo aqui. Beleza. Antivírus eu não vou passar por isso aqui é um recurso que ele tem, mas a gente não vai passar por isso, tá? Cache local, a gente não necessariamente precisaria definir um cache para gerar esses relatórios, mas a gente pode colocar para auxiliar de repente em alguma coisinha, porque o cache hoje em dia, como a gente tem um conteúdo na internet hoje, praticamente tudo é dinâmico, né? A grande maioria desse conteúdo é dinâmico. Acabou o Squid, ele tá ficando para trás, porque ele não consegue fazer caches de CDNs, de conteúdo que muda constantemente, a forma de ser requisitado, né? Esses conteúdos eles têm vários endereços, e aí o Squid ele acaba se perdendo nessa brincadeira e não consegue saber
se aquele material já foi requisitado por ele, apesar de ser o mesmo ou não, né? Então, infelizmente, o Squid ele tá ficando para trás, já foi muito usado aí por provedores no passado para fazer cache de YouTube e enfim, Windows Update, mas ele para cache hoje em dia não tá legal, tá? Não é a ferramenta mais adequada para isso não. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, um cache pequeno, 300 MB, de repente 1000 megas, né? 1 GB. O sistema que ele vai salvar, a gente tem vários aqui, vou botar o FS, que é o velho de guerra aí do Squid, né? O sistema de arquivos. A quantidade de subdiretórios, nível 1, que é na estrutura do cache. Eu costumo deixar o padrão também, 16. Não vou explicar o que é isso aqui, senão a gente vai demandar um pouco de tempo. Mas se quiserem entender melhor o que é isso, eu recomendo assim, se vocês tiverem um HD somente, 16. Se vocês tiverem dois, você pode aumentar um pouquinho aqui e colocar 32, né? Que aí ele vai criar uma quantidade maior de diretórios e não vai prejudicar tanto o desempenho da internet em si, né? Em vez de ajudar, vai acabar atrapalhando se você definir isso errado. Isso aqui é o local onde o cache vai ser salvo, os arquivos de cache, ok? Aqui é o mínimo que o Squid ele vai começar a salvar esses arquivos de cache. Tá? O nosso foco aqui na verdade não é cache. Eu vou colocar o padrão só para a gente passar batido aqui, porque a gente tem que configurar essa guia. Tá? Então aqui eu já dando uma pincelada, isso aqui seria o tamanho do arquivo em disco, né, de 0 a 512. Então o arquivo que tiver nesse range aqui ele vai salvar em disco, ok? Aqui no caso é a configuração do cache de memória. Acima disso aqui, ó, ele já ignora e não salva no disco, tá? Aqui é a configuração do cache de memória. Então aqui, o que eu vou alocar de quantidade de memória RAM para o meu cache? Ah, eu vou colocar 256 megas, tá? Como é que eu sei o tamanho ideal para colocar para a memória RAM? Essa máquina, por exemplo, ela tem 2 GB de RAM. Então, a gente tem que levar em consideração que o sistema operacional ele já usa uma quantidade de RAM para outros serviços, né? Tem vários serviços rodando aí, como roteamento, DNS, firewall, enfim, uma infinidade de serviços que isso consome memória RAM. Então, eu recomendo vocês colocarem um quarto, dependendo, né, da quantidade de serviços que vocês tiverem. Nessa situação aqui, a gente pode colocar um quarto porque é pouca memória RAM. Mas se eu tivesse, por exemplo, 8 GB, né, e a quantidade de serviços que eu tenho é pequena, vai ocupar um volume muito pequeno ali da quantidade de memória RAM. Aí eu posso colocar, de repente, um valor maior. Aqui realmente cabe a sensatez e o cenário de cada um. Tá? No nosso cenário aqui, a gente vai usar 256, que é um quarto do que eu tenho na máquina. Ou seja, já tenho usando 1 GB para serviço, e vou colocar mais 256, vai ficar 700 e pouco livre aí para qualquer eventualidade, ou até outro pacote que eu colocar no pfSense, ok? Aqui é a quantidade máxima em kilobytes, né? Aqui eu estava falando em mega, 256 mega, né? Megabytes. Aqui já é em quilo. Então eu estou colocando a quantidade máxima do objeto que vai para a RAM. Né? Então ele vai fragmentar esses 256 por 1 mega. Então até 1 mega ele vai salvar. Ele pode ser que ele salve objetos menores, por exemplo. Né? Eu posso colocar ali, por exemplo, um objeto 12K, né, na memória RAM. Mas ele nunca vai extrapolar esses 1024K. Acima disso, ele já passa para salvar em disco. Acima de 512, ele já não salva, simplesmente ignora. Ok? E aqui a política de reposição desse cache. Aí é bom cada um estudar o que cada um significa aqui, tá? As políticas são bem diferentes entre si. Eu costumo deixar padrão, tá? Que normalmente é a última que o primeiro que entra vai ser o primeiro que sai, seguindo mais ou menos aquele FIFO, né? Isso aqui é uma configuração para conteúdo dinâmico, a gente não vai usar isso, que é justamente o cache que eu estava falando de alguns conteúdos que a gente pode estar salvando, como por exemplo o Windows Update, né? Você consegue através de patterns que a gente chama, né? Colocar aqui algumas linhas, né? Tem isso lá no site do Squid para você tentar salvar o conteúdo de Windows Update, mas dá muito problema, eu prefiro nem usar, para ser sincero, né? Eu vou salvar aqui. Então essa guia já está configurada. A gente agora vai para geral.
que é a guia mais importante aqui, que a gente precisa. Isso aqui por padrão, como essa máquina já instalei o Squid e desinstalei, né? Ele vem desativado, por padrão vem desativado. Ele veio ativado porque ficou algum resquício dos arquivos de configuração, e aí ele trouxe já a configuração montada, ok? Mas aqui a gente vai ativar. Essa interface aqui, ó, é importante, ele vai vir sempre assim, ó, Alan. É importante vocês colocarem loopback também, tá? Por quê? Porque quando a gente instalar, por exemplo, o loopback na verdade não é que seja importante, vocês podem usar somente LAN, no caso do proxy transparente. Se vocês estiverem usando um proxy não transparente, aí você precisa marcar isso aqui. Por quê? Porque a partir do momento que você colocar o seu proxy lá na máquina, né, no computador lá do funcionário, você colocar manualmente a informação de que você vai acessar por um proxy, você não vai mais conseguir acessar essa interface web aqui do pfSense. Então, quando você coloca o loopback, ele entende que você consegue acesso mesmo pelo proxy, ele faz um loop ali por dentro dele mesmo, para que você tenha acesso à sua interface web. Então é importante, no caso do proxy não transparente, ligar essa opção aqui, tá? Eu vou desmarcar por enquanto, deixar só a LAN. Costumo marcar isso aqui também, isso é legal porque numa rede IPv6, se de repente estiver tendo alguma dificuldade aí de resolver nomes, isso aqui é estritamente para resolver DNS, tá? Se você tiver algum tipo de dificuldade, o proxy ele não estiver conseguindo resolver IPv6, ele vai forçar primeiro o IPv4. Caso não consiga, vai para o IPv6. Isso aí minimiza um monte de problemas, principalmente para isso aqui, ó. Essa opção é muito usada se você tiver problemas para acessar sites HTTPS. Então eu recomendo marcar isso aqui, tá? Isso aqui é onde a gente configura o DNS para o proxy, não em si o pfSense, mas o proxy, o Squid. Ele vai resolver, no caso, em cima do DNS que você apontar. Se você não marcar nada aqui, ele vai pegar os DNS que estão configurados no pfSense. Eu posso forçar qualquer DNS aqui, por exemplo, 208.67, 220, 220. Ele vai lá no OpenDNS. Ou eu posso forçar o DNS local, né, para dentro dele mesmo aqui, 127 localhost, né? Enfim. Aí aqui a gente define se o proxy ele vai ser transparente ou se ele vai ser não transparente, tá? Eu vou marcar aqui transparente por enquanto, ok? Qual é a diferença de um proxy transparente e não transparente? Para quem não sabe, o transparente é o proxy que não precisa nenhum tipo de intervenção na máquina do cliente ou na máquina do funcionário, né? Você configura aqui, ele vai fazer a interceptação desse tráfego da porta HTTP, ok? Porta 80, somente dessa porta, tá? Ele não vai fazer interceptação de tráfego da porta HTTPS, que é a 443 ou qualquer outra porta, é só essa porta aqui, né? A porta de navegação 80, não criptografada. Ele vai interceptar isso aí e vai passar pelo proxy, ok? Então é por isso que a gente chama de transparente. A pessoa lá ela não vai saber que você está colocando um proxy na rede, ou seja, é transparente a máquina do cliente. Você não precisa fazer nenhum tipo de intervenção na máquina, ok? Se eu marcasse aqui, por exemplo, não transparente, desmarcar isso, na verdade, né? Aí eu teria que ir lá, eu quero sair pelo proxy, né? Eu quero que aquela máquina sofra todas as sanções do proxy, né? Todas as imposições do proxy, as regras que eu estou colocando, bloqueios, liberações. Aí, então você vai setar lá na máquina da pessoa, entendeu? Essa é a diferença. Vou marcar aqui transparente. Aqui é caso se eu quisesse fazer uma interceptação da porta 443, só que isso aqui, como já diz, ó, a própria guia, Man in the Middle, isso é um tipo de ataque. Ele vai interceptar o tráfego, por exemplo, HTTPS de uma porta segura, de um banco, um e-mail, enfim. E-mail não, mas no caso de um banco, né, que a porta de e-mail já é uma outra porta, né, mas o HTTPS, que é a 443 estritamente para navegação, ele estaria interceptando e usando um certificado autoassinado, que é um certificado criado por vocês mesmos, né, através do pfSense. Tá? Mas isso aqui é necessário, se você, por exemplo,
fizer uma interceptação disso, quando a pessoa for acessar um determinado site, já vai receber aquele aviso vermelho dizendo que o site não é seguro, que o certificado que tem lá não é válido. Eu não recomendo ativar, tá? Primeiro porque vai te trazer problema, a pessoa quando estiver acessando vai toda hora estar recebendo essa mensagem, tá? E segundo que é ilegal, né? Você fazer esse tipo de coisa, né? Você fazer uma interceptação de tráfego criptografado é complicado. Isso aí tem lei que prevê isso aí no Marco Civil, se eu não me engano. Você não pode fazer esse tipo de ataque, não. Isso aqui, ele vem desmarcado, que é a configuração de log. Isso aqui é estritamente importante marcar, gente, porque se não marcar, ele não vai gerar os logs e aí você não vai ter os seus relatórios. Porque o Light Squid, que é o outro programa que a gente vai instalar aqui no pfSense já já, ele pega esses arquivos de logs para poder montar os relatórios, ok? Isso aqui é a rotatividade dos logs, ou seja, quanto tempo ele vai ficar ali no teu pfSense para que ele seja apagado, perdão, para que ele seja apagado e dando espaço a um novo. Então, se eu coloco aqui 30 dias, né, ele já diz aqui, ó, define quanto em dias, né, os arquivos do log ficarão. Se você deixar em branco, essa rotação, na verdade, né, essa rotatividade, ela vai ser desativada e aí você vai ficar armazenando infinitamente até seu HD encher e dar um problema. É importante colocar um valor aqui, mesmo que grande, mas coloque um valor compatível com o seu HD principalmente, né? Eu costumo usar 30 dias, é mais do que necessário, 60 talvez, mas 30 é mais do que necessário. E isso aqui são as configurações são customizações do proxy, né? Você vai colocar aqui o nome visível desse proxy. Eu posso botar, por exemplo, TI, NET, proxy, TI, enfim, um nome qualquer que vai aparecer. Esse nome vai ser o nome do seu proxy, ok? Esse nome aqui, esse e-mail, na verdade, é o e-mail do administrador. Você bota o de vocês aí na página de erro. Quando eu pedir para contatar o administrador, esse e-mail que aparece, ok? Aqui é a linguagem do nosso proxy, da página de erro, na verdade, né? Quando eu exibir qualquer tipo de página de erro, a página, o idioma que tiver configurado aqui é o que vai aparecer nessas páginas de erro. E isso aqui são algumas outras coisinhas que eu não vou passar também. Eu sempre deixo o padrão, tá? Para não ter nenhum tipo de problema. Existem algumas opções avançadas aqui que a gente também não vai abordar. Mas aqui, por exemplo, você pode estar integrando um programa de reescrita de URL para tentar fazer um cache de conteúdo dinâmico. Você pode estar implementando, de repente, uma marcação de QoS. Tá? Eu já usei aqui, às vezes até uso. Só que eu parei de usar cache, então, por exemplo, eu poderia estar marcando os arquivos do cache do proxy, na verdade, né? Os arquivos do proxy. Tudo que sair do proxy, ele vai marcar com um determinado valor, e aí eu vou lá no MikroTik e defino que o que está saindo do cache, né, com esse valor, ele vai sair com uma banda maior para entregar para o cliente, né? E isso aí acaba ajudando em alguns cenários, tá? Mas eu não vou passar por isso, a gente só vai salvar aqui para habilitar o proxy e ele já começar a gerar aí os relatórios. Tá, eu já tenho aqui então o nosso proxy configurado. Só vou dar um confere aqui em status, service, Squid Proxy Service, está aqui, ó, funcionando, ok? Rodando. Eu vou voltar lá no Squid Proxy Server, existe uma guia aqui chamada Real Time. Essa guia, ele já diz ali o que a gente está acessando. Existe um resquício aqui do outro log, né? Como eu botei lá transparente, esse 443 aqui é uma porta segura, ele não era para aparecer, mas como o log está lá ainda, o arquivo, ele está aparecendo. Então pode desconsiderar isso aí, que isso não é dessa sessão de gravação ainda não. Tá? Eu vou acessar aqui, por exemplo, o UOL. Ele não está aparecendo nada aqui, ó. Mas se eu for lá no site, por exemplo, que eu já conheço esse site, eu sei que ele não está usando HTTPS, perdigão.com.br. Está começando aqui, ó, sem HTTPS, tá vendo? Observem que aqui, ó, já mudou, ó, já está aparecendo aqui o site, ou seja, a gente já está passando por dentro do proxy, né? Perfeito. O que a gente vai fazer agora? Instalar o Light Squid. System, Package Manager, pacotes disponíveis.
Vamos lá, vamos digitar aqui, ó, Squid. Um já deixa de aparecer, que a gente já tem ele instalado, né, que é o próprio Squid, certo? Vamos lá em Squid, Light Squid, perdão, fazer a instalação dele. Ele também é pequenininho, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo enquanto ele instala, só para tomar uma água, um minutinho. Bom, perfeito, já instalou, tá verdinho aqui em cima. Vamos lá, ele na verdade não vai aparecer em serviços aqui, tá? Ele aparece, agora no caso do Light Squid, ele vem para status, que é Squid Proxy Report. Então tá aqui, ó. A primeira guia e única, na verdade, né, de configuração do Light Squid é essa aqui. Não tem mistério. Porta de acesso. Se eu vou usar HTTPS ou HTTP, eu costumo deixar isso aqui marcado, HTTPS, tá? O usuário fica a critério de vocês definir, usuário e senha, pode ser qualquer um. A linguagem desses relatórios. Agora aqui a gente pode, por exemplo, o report template, tudo é gosto, tá? Isso aqui vocês podem ir experimentando e mudando conforme o gosto de vocês. Eu costumo usar esse aqui, ó, que eu acho bonito, leve, blue, novo CIA, o tipo de fonte, a organização ali dos relatórios, né? Mas vocês podem vir aqui e alterar a gosto, não tem problema. Isso aqui no caso é método de resolução de IP. Por padrão ele vem DNS. Por quê? O que ele diz é o seguinte, que se ele tiver a possibilidade de saber o nome daquele IP, por exemplo, Facebook, em vez de ele listar no relatório um determinado IP do Facebook, ele vai listar o nome do Facebook. Se ele não tiver condições de resolver, aí ele traz o IP, não tem jeito, tá? Aqui é o tempo de atualização, de quanto em quanto tempo você vai definir ali que o relatório vai ser atualizado. Eu costumo deixar 6 horas, mas fica a critério de vocês. Agora a dica, eu não costumo deixar um tempo muito baixo, porque isso exige processamento. Dependendo da quantidade de acessos que vocês tiverem, vai demandar um processamento alto no servidor e isso aí pode atrapalhar um pouco o desempenho da sua rede. Então, acho que 6 horas é mais do que suficiente, que ele faz isso 4 vezes no dia, né? A não ser que a pessoa queira ficar vendo em tempo real o que está acontecendo, né? Aí eu recomendo, de repente, estar usando outro tipo de monitoramento, mas não assim, né? Acho que daí 6 horas está de ótimo tamanho. A gente vai salvar, vai fazer uma atualização total aqui nesse botão laranja. Aí a gente pode abrir essa interface do Light Squid ou clicando aqui, tá? Ou digitando na barra mesmo. É o IP do pfSense na porta 7445, né? Que foi aquela porta que a gente definiu. Ah, não abriu, Marcelo. Por que não abriu? Porque a gente marcou lá aquela opção HTTPS. Então tem que botar, senão ele não vai. Então, beleza. Já abriu aqui, ó. A gente já tem alguma coisa aqui, ó. 27 de fevereiro, né? 2018. Vou clicar no dia aqui. Aí ele vai me dar os IPs, né? Que tem registro de acesso. Aí eu posso clicar ou na hora ou no IP. Se eu clicar no IP, ele vai me dar tudo que esse IP acessou, que passou pelo proxy. Aqui, lembrando, hein, gente, está aparecendo 443 por enquanto, né? Tudo isso que está aparecendo aqui, ó, de 443 é acesso seguro, acesso usando HTTPS. Como a gente marcou proxy transparente, não era para estar aparecendo. Está aparecendo porque é resquício de algum acesso, de alguma outra coisa que eu liguei lá com proxy não transparente, né, e defini a máquina, então está aparecendo. Mas é normal ele aparecer isso aqui, ó, sem o 443 são domínios, são endereços, na verdade, que não usam protocolo seguro, tá? Então aqui você já vê, ó, o Perdigão ele usou 1.1 da conexão e somando tudo deu 17.7 MB, né? Então já tem alguma coisa aqui, ó. Se eu clicar aqui eu já acesso o site diretamente, né? Mas vamos voltar lá, ó.
Vamos ver por hora, por exemplo. Acho que tem aqui, ó. Eu quero ver por hora. Tem todos esses sites aqui, ó. Por exemplo, o painel.perdigão.com.br. Ele teve 19.8 megas, 15 horas acessado e mais 1.3 às 16 horas. Somando esses dois aqui, ele dá 21 no total, né? Naquele dia 27 de fevereiro de 2018. Então, já está passando pelo proxy, beleza, tá? Ah, mas eu não quero usar proxy transparente porque não vai pegar esses acessos aqui, por exemplo, que são interessantes dependendo da estrutura, né? Se for para provedor, eu não recomendo. Agora, no caso de uma corporação, uma empresa, aí já é interessante você ter um acesso pelo proxy no 443, né? No HTTPS, para você fazer um controle do que está sendo acessado, você poder saber o que está sendo acessado, fazer um bloqueio de repente, né? Eu acho bem interessante esse tipo de coisa. O que a gente vai fazer aqui então? Eu vou agora desligar o proxy transparente, tá? Por enquanto, minha máquina não tem proxy configurado. Eu vou lá em serviços, vou em Squid Proxy, ok? E vou desligar o proxy transparente. Ah, mas e aquela loopback lá? Tem que ligar. Por quê? Porque senão a gente vai perder o acesso quando a gente definir o proxy na máquina. E aí eu não consigo mais acessar o pfSense com o proxy setado. Eu tenho que tirar o proxy, acessar, aí ver os relatórios, depois volta para o proxy. Então isso aí não é legal. Tem que ligar essa interfacezinha aqui para ele fazer o loop dentro dele mesmo, né? Vou salvar aqui, ok? Observe que eu não perdi o acesso aqui, ó. Continuo com acesso. Beleza, eu vou sair aqui do pfSense, vou lá em configurações, vou simular aqui, vou colocar um proxy, abrir configurações de proxy, vou colocar ele lá, 50.1.31.28, esse é o endereço dele e a porta dele. Como é que eu sei a porta dele? Vou mostrar lá para vocês. Então tá, já configurei, né? Vamos ver se eu tenho navegação, pelo menos. Poxa, legal, estou tendo navegação, então estou passando. A princípio o proxy está respondendo, porque eu configurei um proxy e ainda tenho navegação, então o proxy está ok. Vamos tentar acessar lá o pfSense. Poxa, legal, não perdi o acesso, né? Então perfeito, eu continuo com acesso no pfSense. Vamos fazer um teste agora. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Na verdade, isso aqui é até uma dúvida minha, tá, gente? A gente vai aprendendo junto, né? Mas vamos ver se eu consigo acessar lá o Light Squid. Eu já não consegui acessar o Light Squid. E eu deduzo que seja justamente pelo HTTPS. Mas eu vou tentar desligar o SSL dele aqui. E vamos tentar um novo acesso para ver se vai. Era isso mesmo. Então nesse caso aqui que a gente tem um proxy configurado manualmente na máquina, aí realmente a gente tem que determinar não é desligar, não é desligar somente, né? Vou explicar para vocês o que ocorre isso. Porque quando você tem um proxy transparente, ele só intercepta a porta 80. Todas as outras portas passam batidos. Essa porta 7445, quando ela passa batida, ela já está autorizada lá no firewall do pfSense. Agora, quando se liga um proxy não transparente, a partir desse momento o Squid ele faz um filtro de todas as portas. Existem umas portas padrões que é 80, 443, 565, as portas de serviços de e-mail. Essas portas, por padrão, elas já vêm liberadas no proxy. Essa 7445 ela não vem liberada. Então, para que eu tivesse acesso no Light Squid, eu precisaria liberar ela lá. Eu vou tentar exemplificar aqui para vocês rapidinho. Eu vou ligar novamente o Squid Proxy, ou perdão, Light Squid, o SSL dele, vou ligar. E vamos ver se de fato é isso, né? Eu estou aprendendo junto com vocês aqui também, né? Vamos lá, Squid Proxy Server, ACLs.
Olha lá, aquilo que eu disse, porque eu já conheço squid de outros carnavais, né? Então, aqui, ó, porta padrão, lista de porta padrão que já está liberada nele. São portas seguras, na verdade. Ele chama de safe ports, mas não são portas SSL, tá? São portas consideradas seguras pelo Squid. São essas portas aqui, ó, sem protocolo HTTPS, 21, 70, 80 e por aí vai. Né? Agora, portas que utilizam SSL, as padrões SSL, no caso, né, são essas aqui, ó, 443 e 563. Mas a 7445, ela não está aqui. Então eu preciso adicionar ela aqui também, né? Vamos colocar ela aqui também, 7445. Se a gente continua com acesso, perfeito, né? Vamos ver se ele agora responde lá com HTTPS. Olha que legal, respondeu, viu? Entenderam a moral da história ali? Opa, errei a senha. Na verdade não é essa senha não. Então, olha lá, ele já passa a responder na porta segura. Então, de brinde já foi aí como é que vocês configuram ali o Light Squid em HTTPS, mesmo com proxy setado. Então vamos lá, o foco é esse aqui, ó. Vamos abrir um Facebook, que eu sei que ele é HTTPS. Vamos abrir um Yahoo, Hotmail. Então abrir aqui, ó, 3 sites que usam HTTPS, SSL, né? E vamos lá no Light Squid, status, Squid Proxy Report. Vamos dar um refresh full aqui, ok? Salvar. E vamos dar uma atualização de página nesses relatórios aqui. 50.10, que é a minha máquina. Ó, o Yahoo já está aqui, já estou vendo ele aqui, ó. Domínios do Yahoo. Na verdade, quando você acessa um site, ele traz muitos domínios. E é isso que é interessante, porque com proxy você já consegue visualizar vários domínios que estão por trás daquele domínio principal, que é, por exemplo, facebook.com.br, né? Já existe um connect.facebook.net. Então, de repente, para você fazer lá um microtik, né, que você não consegue, de repente, ver esses domínios, consegue ver os IPs, mas aí você quer fazer uma lista dinâmica no microtik, de forma que você coloque o nome desses domínios e ele vai colocando os servidores que respondem por esse domínio, aí você não vai saber qual é o nome do domínio, né? Com proxy você já enxerga isso, você consegue aproveitar melhor a outra ferramenta, né? Então por isso que é importante a gente sempre ter a mente aberta aí e nunca pensar esse equipamento é melhor do que o outro. Não, não existe melhor. Existe a necessidade que cada um pode atender, né? No caso, o PFSense aqui ele tem uma gama de recursos incríveis, né? Eu uso o MikroTik, uso o PFSense, uso o Endia, uso o Zentil, enfim. O importante é saber usar um pouquinho de cada um e tentar extrair o que melhor atende vocês aí de alguma forma, tá? Então aqui ó, a gente já vê, ó, Facebook. Vamos ver um outro domínio que a gente acessou. Estou tentando apertar o F3 aqui para fazer um localizar, mas não está indo não, gente. Então, o Facebook está aqui. Outlook, né, que foi o Hotmail. Vamos ver se tem alguma coisa aqui também. Enfim, tudo que for 443 aqui agora, vocês vão ver que vai aparecer, entendeu? Ó, o UOL já aparece aqui, o Globo, né? Ó, outlook.live.com, tá aqui, ó. Já apareceu aqui pra gente, tá? Quantas conexões teve, bytes, né, trafegados em cima daquela conexão, ele já começa a aparecer pra gente. Tá? Eu espero que tenha ajudado aí de alguma forma com esse tutorial, né? Essa mini aula aí, de como configurar um Light Squid, um gerador de relatórios, que vocês possam aí utilizar na rede de vocês. Não digo nem no provedor, que normalmente não é esse tipo de aplicação, né? Inclusive isso não pode, né? Para quem conhece aí o Marco Civil, você não pode estar gerando esse tipo de relatório de acesso para
saber o que o cliente acessa ou deixa de acessar, né? Você tem que registrar as conexões, mas não saber exatamente o que ele acessa, né? Você tem que saber que ele fez aquela conexão para aquele servidor e ponto. O que ele acessou, aí isso já não é competência do provedor, mas dentro de uma corporação isso é muito importante, né? Para estabelecer políticas de acesso à internet, para de repente tentar maximizar o uso de banda dentro da rede, né? Isso é bem interessante, fazer bloqueios, evitar vírus, né? Isso é bem interessante. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido atingir o objetivo aí desse tutorial, gente. E agradeço pela atenção de vocês aí. Qualquer coisa, dá um joinha aí no canal. Assinem um canal, que isso também é importante, né? E comentem, eu terei o prazer em responder aí qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá? Existem outros vídeos no canal. Deem uma olhada se vocês quiserem. Tem como fazer balance em pfSense. É um pouco antigo, mas ainda dá para usar os conceitos que foram utilizados lá no sistema anterior, né? E é isso aí, tá? Obrigado pela atenção e tenha um bom dia aí para vocês.